E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Terça da Alegria. Espero que você esteja bem, feliz, contente, realizado, animado para essa aula. Acabou soluções. Estamos em um novo conteúdo. Vamos falar sobre propriedades coligativas. Galera tá aí falando que tá diminuindo o áudio. Carol tava dormindo, não tava nada. Tô caindo de sono, tô online desde 4h40 da manhã. Me conta aí, que horas vocês acordaram? Hoje eu não tomei coca com café, tô aqui, ó. É isso. Bom, o Renan falou, você tem que falar mais alto que a britadeira, porque é furadeira, sei lá o que tá acontecendo aqui em cima. Eu quero ver. Ali, a galera tá falando. Agora... Sim, o vizinho ganhou meu concorrente de altura. Aí, ó. Agora eu quero ver. Só que eu tô ficando meio doida, eu não vou conseguir pensar, Renan. Eu vou tentar aqui, hein? Eu vou tentar. Bom, é isso. Vamos começar falando de propriedades coligativas. As propriedades coligativas... Falando assim, nossa, cara, essa mulher gritando esse negócio de química uma hora dessa. A gente está disputando aqui, vamos ver quem chega vivo até o final, né não? Vamos lá. As propriedades coligativas. O que é isso? Existem algumas propriedades que elas vão ser alteradas com a adição de um soluto não volátil a um solvente. Esse solvente, quando eu adiciono um soluto, se torna uma solução. Essa solução vai apresentar características ou propriedades diferentes da do solvente puro. Então, é como se eu falasse assim, peguei água pura, ela tem as propriedades dela, ela tem o ponto de fusão dela, ela tem o ponto de ebulição dela, ela tem a pressão de vapor dela. Eu fui lá e joguei sal. Eu estou jogando um soluto que não é volátil. Então, vamos lembrar antes de qualquer coisa. O que é uma coisa volátil? Imagina que você abriu a acetona, deixou ela ali durante alguns 40 minutos. Quando você voltar, você vai ter a mesma quantidade de acetona que você tinha antes? Não. Não, porque ela evaporou na temperatura ambiente. Na verdade, você vai dizer que ela volatilizou. O que é volatilizar? É mudar do líquido para o gás, para o vapor, sem uma mudança brusca de temperatura. Então, você tem um soluto volátil. Agora, se eu jogo um sal na água, esse sal tem uma dificuldade muito grande de evaporar. Então, ele não é volátil. As propriedades coligativas, elas vão ser alteradas quando a gente coloca um soluto que não vai evaporar. É um soluto não volátil. Esse soluto vai influenciar essas propriedades diretamente com a sua concentração e com o número de partículas dissolvidas. Então, o primeiro passo é eu te mostrar algumas coisas. Vem cá, por favor. Imagina que eu te falo que eu vou colocar NaCl e C6H12O6, glicose e sal de cozinha. Eu vou colocar os meus dois solutos na água, em diferentes águas, só para a gente fazer uma comparação. Os dois solutos são solutos não voláteis. Eles não vão evaporar na temperatura ambiente. Eles são solutos que apresentam um ponto de ebulição e ponto de fusão, características muito bem específicas. Quando eu coloco o NaCl em água, vira Na+ e Cl-. Porque é um soluto iônico. Lembrando o que é uma solução iônica. Eu vou ter que chegar em casa e tomar 10 remédios para dor de cabeça.
iônica, metal mais ametal. Ou metal mais hidrogênio. Todas as vezes que eu pensar numa ligação iônica, eu vou pensar que eu vou formar íons. Então, sempre que eu pensar num soluto iônico, eu estou pensando em formar mais de uma partícula. Essa é a minha principal característica. Eu tenho um NaCl. Quando eu coloco, por exemplo, esse NaCl em água, eu vou formar um Na+, e um Cl-. Eu tenho um soluto que vai originar, através de uma partícula, duas partículas. Então, eu tenho 1 mol de partículas, originando 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. No final das contas, eu vou ter 2 mols. Eu tenho 2 mols de partículas sendo gerados através de uma. Quando eu coloco açúcar apresenta uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Eu não tenho um íon ali. Quando eu coloco açúcar em água, ela vai se solubilizar, mas ela vai continuar na forma de açúcar. C6H12O6. Então, a cada 1 mol de açúcar, eu vou ter solubilizado 1 mol de açúcar. Então, os meus solutos iônicos, eles originam mais partículas dissolvidas. Se eu estou originando mais partículas dissolvidas aqui, as propriedades dessa solução vão ser diferentes, mais diferentes do que a solução de baixo. Aqui eu tenho um total de 2 mols solubilizados. Aqui eu tenho um total de 1 mol solubilizado. A quantidade de partículas solubilizadas influencia mais ainda as minhas propriedades. E que propriedades são essas? Imagina agora, vamos fazer um resumão. Peguei água pura, característica dela. Peguei água, coloquei sal de cozinha. Peguei água, coloquei açúcar. A minha propriedade da água pura muda. Que propriedade é essa? Vou te mostrar. As propriedades da água pura mudam quando eu tenho água com sal. E mudam também quando eu tenho água com açúcar. A água pura vai ter uma mudança mais brusca de propriedades quando eu colocar o sal. Porque eu tenho mais mols de partículas dissolvidos ali. Fechado? Que propriedades são essas? Vem. Tonoscopia. Tonoscopia é o que eu chamo de pressão máxima de vapor. Aí eu quero que você pare e pense junto comigo. Vou fazer um arroz. Não é o Leandrinho. Leandrinho sabe dessa história? Se você não sabe, tu procura aí. Vou fazer um arroz. Coloquei lá o meu arroz, água, e coloquei para ferver. Essa minha água, imagina que eu tampei o arroz, tá? Essa minha água que tá ali começa a secar. Começa a virar vapor. Só que esse vapor, ele vai ficar preso na panela porque a minha tampa tá ali. Ele vai ficar preso entre o arroz e a tampa. Eu tenho ali aquela aguinha do arroz, vapor. Ele evaporou todo. Imagina, né? Todo o meu líquido virou vapor e está entre a tampa e o arroz sólido. Esse vapor que está aqui está fazendo uma pressão sobre o líquido e o arroz que estão ali. Essa pressão que o vapor faz é chamada de pressão de vapor. Vou fazer uma carne assada na panela de pressão. Vou fazer uma carne assada lá na panela de pressão. Coloquei a carne lá. Ela vai cozinhar. Toda a água que tinha ali vai evaporar. Vai virar vapor. E vai ficar nesse
presa na panela. Esse vapor que está ali vai fazer uma pressão sobre a carne. Isso é a pressão de vapor. Puxada a ideia do negócio? O que é a pressão máxima de vapor? É quando todo o meu líquido possível evaporou. E todo o meu vapor está ali. Não que eu tenha todo o líquido, mas o máximo de líquido que eu conseguir evaporar, evaporou. Eu tenho o que eu chamo de equilíbrio entre o líquido e o vapor. O equilíbrio entre o líquido e o vapor é essa pressão máxima de vapor. Carol, olha o que você escreveu. O que é a pressão máxima de vapor? É a pressão máxima que o vapor faz sobre o líquido quando acontece o equilíbrio. Então, é como se eu tivesse uma quantidade de líquido, uma quantidade de vapor e o vapor estivesse fazendo a pressão nesse equilíbrio. Não se preocupa, o Enem não vai te cobrar isso. O que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Quanto maior a temperatura de ebulição de um líquido, menor a sua pressão de vapor. Como assim, Carol? Vem pra cá. Se eu pego água pura, vou lá e coloco um pouquinho de éter. Água, vou lá e coloco álcool. Primeira coisa, qual é a interação intermolecular que a água pura faz? Ligação de hidrogênio. Lembra? HFON, ligação de hidrogênio. Qual é a interação que a água faz com éter que seja um pouquinho polar? De polo. Vou pensar assim. Qual é a interação que a água faz com álcool? Ligação de hidrogênio. Primeira coisa que eu quero que você pense ali. Aonde vai ser mais fácil? Vou começar de uma forma melhor. Depois a gente vem para esse exemplo aqui. Vou começar na água pura, no éter e no álcool. Água com sal, éter e álcool. Quando eu tenho éter, eu tenho uma molécula mais apolar do que polar. Eu vou classificar isso como dipolo induzido. Álcool realiza ligação de hidrogênio, hidroxila lá. A água mais o sal realiza o que eu chamo de íon dipolo. Qual dos meus três possui a força intermolecular mais forte? Nossa, deu até um vazio aqui na minha cabeça, Renan. Qual dos três tem a interação intermolecular mais forte? Lembra que interação intermolecular está diretamente relacionada com a mudança de estado físico. O sólido sai para o líquido sai para o gasoso. Então, qual dos meus três vai ter a minha interação intermolecular mais forte? Água com sal. Aí pensa comigo. Se a minha interação intermolecular da água com o sal é a mais forte, vai ser mais difícil ou mais fácil de evaporar? Responde para mim. Se é a mais forte, vai ser a mais difícil ou a mais fácil de evaporar? A mais difícil. Então, o meu ponto de ebulição é maior. Se é a mais difícil, eu vou precisar dar mais calor para evaporar. Depois, o álcool. Depois que eu coloco o álcool, eu tenho, por fim, o éter. A minha água com sal vai ser aquela solução em que eu vou ter o maior ponto de ebulição.
Então, imagina que eu escolho uma mesma temperatura para comparar os três. Presta atenção. Escolho uma mesma temperatura para comparar os três. Qual vai demorar mais? Qual vai ter menos vapor naquela temperatura? Estou escolhendo a mesma temperatura para os três. Qual vai ter menos vapor? Qual demora mais a evaporar? O que demora mais a evaporar não é a água com sal? Se a água com sal demora mais a evaporar, naquela temperatura eu vou ter menos vapor. Então, a minha pressão de vapor aqui é a menor de todas. Porque se eu demoro mais a evaporar, eu vou ter menos vapor quando comparado aos outros. Então, eu vou ter menor pressão de vapor na água e no sal de cozinha. Como o éter tem o ponto de ebulição mais baixo, quer dizer que naquela mesma temperatura ele já evaporou pra caramba. Se naquela temperatura ele já evaporou pra caramba, quer dizer que tem muito vapor. Quer dizer que a minha pressão de vapor no éter é alta pra caramba. Porque é mais fácil a evaporação dele. Quer ver no gráfico? Olha pra cá. Olha para isso aqui. É um exemplo onde é muito parecido com o que eu coloquei, só que eu coloquei sal. Ali eu estou escolhendo o etoxetano, o etanol e a água. Vou escolher a mesma temperatura para os três. Eu só consigo comparar na mesma temperatura, é óbvio. Escolhi 20. Aqui é a temperatura, aqui é a pressão máxima de vapor. Escolhi na temperatura 20. Qual dos meus três compostos tem a maior pressão de vapor? Estou te ensinando a ver um gráfico agora. Vou subir. Encostei logo na água. É temperatura baixa, é pressão de vapor baixa. Encostei no etanol. É um pouquinho mais alta que a água. Fui lá no etoxetano. Quer dizer que o etoxetano, que é um éter, na temperatura de 20, a pressão de vapor é quase 400. É uma pressão de vapor alta. E por que é uma pressão de vapor alta? Porque ele é mais volátil, ele vai evaporar com mais facilidade. A água tem ponto de ebulição alto. Se a água tem ponto de ebulição alto, eu vou precisar dar uma temperatura muito maior para evaporar. Então, naquela temperatura em que eu estou comparando os três, o que for mais volátil, ou seja, o que tiver menor ponto de ebulição, vai ter mais vapor. Se vai ter mais vapor, vai ter maior pressão de vapor. Isso é tonoscopia. Então, o que é, na verdade, a tonoscopia? O que é a tonoscopia? Esse abaixamento da pressão de vapor. Se eu pego água pura e pego água com açúcar, qual dos dois vai ter uma maior vapor? Agora eu estou comparando água pura, responde ali para mim, água pura e água com açúcar. Qual dos dois vai evaporar com mais facilidade? A água pura ou a água com açúcar? A água pura vai evaporar com mais facilidade. Se vai evaporar com mais facilidade, vai ter mais vapor. Se vai ter mais vapor, maior a pressão de vapor. Você já entendeu o que eu precisava que você entendesse, que é comparar com o ponto de ebulição. Isso aqui é um gráfico, nunca vi o Enem cobrar não, mas eu coloquei só para você ter. Beleza, todo mundo entendeu. Tô feliz. Todo mundo me respondeu certinho, bonitinho. O que é que isso aqui é? Isso aqui é um ponto triplo. É o gráfico de ponto triplo d'água, por exemplo. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é a pressão, a uma determinada e a uma pressão, a água coexiste nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Calma aí que o Thiago me perguntou uma coisa. A água... isso aí é uma mistura heterogênea. A água nem mistura na areia, tá, Thiago? Nem com a terra. Quando eu olho para cá, o ponto triplo é o momento
em que a água existe tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. É o momento em que a água coexiste dos três jeitos. Tá aqui. Nessa pressão e nessa temperatura, esse é o ponto triplo. Para cá é sólido, para cá é líquido, para cá é vapor. Só quero que você entenda o que esse gráfico está te dizendo. Esse gráfico está te dizendo o seguinte: isso aqui é o ponto triplo. Esse é o momento em que a minha água existe nos três estados físicos ao mesmo tempo. Essa curva aqui, por exemplo, é quando eu passo do sólido para o líquido. Essa curva aqui é quando eu passo do líquido para o vapor. Essa curva aqui é quando eu passo do sólido para o vapor, do vapor para o sólido. Tá? E aí, beleza, você entendeu o que era a tonoscopia. Agora eu vou na ebullioscopia. Você entendeu o mais difícil. Porque agora você entende o mais fácil. Se você entendeu a pressão de vapor, você entende a ebullioscopia. O que é ebullioscopia? É o estudo da elevação da temperatura de ebulição quando eu adiciono um soluto. A ideia é a mesma. A ebullioscopia se explica a partir disso aqui. Responde para mim. Eu vou para lá para olhar o chat, porque aqui eu não enxergo. Olha para mim aí e responde o seguinte: aonde o meu ponto de ebulição vai ser maior? Maior, tá? Na água pura ou na água com a sacarose? Aonde o meu ponto de ebulição vai ser maior? Na água pura ou na água com sacarose? A água pura vai ter o meu ponto de ebulição menor. A água com sacarose, eu adicionei um soluto. Vai demorar mais a evaporar. Então, o meu ponto de ebulição é maior. E isso é ebullioscopia, você já entendeu. A ebullioscopia é a elevação da temperatura quando eu adiciono um soluto não volátil. Todo mundo está entendendo tudo. Olha para cá. Olha aqui agora. Presta atenção em mim. Aqui eu tenho algumas informações para você entender. Temperatura de ebulição da água pura, 100 graus Celsius. Temperatura de ebulição quando eu coloco NaCl, meio mol. A minha temperatura é 100,5. Eu aumentei 0,5 graus Celsius porque eu adicionei NaCl, meio mol. Quando eu coloco NaCl a 1 mol por litro, lembra que eu te mostrei da quantidade, da concentração? Se eu estou colocando 1 mol por litro, eu estou colocando uma concentração maior. Se eu estou colocando uma concentração maior, a minha temperatura aumenta mais. Tá? E aí, por exemplo, a sacarose, que é açúcar, quando eu coloco meio mol, faz uma comparação, por favor. Daqui para o meio mol de sal é 100,5. Daqui para o meio mol de açúcar foi 0,25. Por que foi um aumento menor? Vem para o 4. Por que foi um aumento menor? Porque no sal eu tenho 2 mols dissolvidos. No açúcar eu tenho um só. Então o meu aumento de temperatura é menor. Aumenta? Aumenta porque eu não tenho mais a água pura.